Moçada, eu descrevi para vocês até agora a meiose de um modo bem geral. A gente agora vai pegar cada uma das etapas da meiose 1 e meiose 2, e estudar de um modo mais detalhado. Cada uma dessas divisões na meiose se subdivide em prófase, metáfase, anáfase e telófase, e lá vamos nós ver o que é que acontece em cada uma delas. Tudo que acontece na prófase da mitose, acontece na prófase 1 da meiose. É bom que você lembra aí um pouquinho o que é que aconteceu na prófase da mitose, para escrever aqui igualzinho. Lá na prófase da mitose, eu tenho o início da condensação da cromatina. Vamos lá, gente. O que mais que acontece na prófase da mitose? Nós vamos ter lá a desorganização da carioteca. Vamos lá, gente. O que mais? Nós vamos ter o desaparecimento do nucleolo, ou nucleolos, né? Gente, nós vamos ter a migração dos centríolos para os polos da célula. Vamos lá, gente, lembrando, o que mais? Nós temos o início da formação das fibras do fuso, das fibras do áster. E, gente, nós vamos ter a entrada de água na célula, né? Aquele lance de deixar o citoplasma mais líquido para facilitar a movimentação dos cromossomos lá na frente. Né? Alguém vai lá e briga comigo. Não quer dizer que a prófase da mitose é igual a prófase 1 da meiose? Não disse isso. Eu disse que tudo que acontece na prófase da mitose também acontece na prófase 1 da meiose. Só que na prófase 1 da meiose acontecem alguns eventos a mais. Para descrever esses eventos a mais que acontecem na prófase 1 da meiose, eu vou subdividir a prófase 1 da meiose em 5 subetapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E alguém deve estar desesperado pensando: meu Deus, eu tenho que saber esses nomes? Claro que não. Você tem que saber os nomes e o que é que acontece em cada uma dessas subetapas. Mas peraí, calma, né? Se você é daqueles do eu só quero Enem e o resto do mundo se exploda, não se preocupe em decorar o nome das etapas, o que é que acontece em cada uma delas, você tem que ter uma ideia geral. Mas aquela moçada do vestibular tradicional, especialmente das provas mais maluquinhas, infelizmente, moçada, é o jeito. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Em cada uma dessas subetapas, acontece um evento relacionado com o material genético. Por exemplo, o que caracteriza o leptóteno é o início da condensação da cromatina. Então, o leptóteno é caracterizado porque nele nós vamos ter o início da condensação da cromatina. A aparência da célula em leptóteno, carioteca moçada, tracejada, está desaparecendo e cromossomos começam a se tornar individualizados. Eu começo a ter uma ideia de cada cromossomo, onde é que começa e onde é que termina. Uma observação: desde a fase S da intérfase, que os cromossomos estão duplicados, né? É na fase S da intérfase que tem a duplicação, cromossomos simples passam a ser duplos. Isso quer dizer que quando começa a meiose, os cromossomos já estão duplicados. Por que eu desenhei eles simples? É porque é o seguinte, dá uma olhada na minha mão. Os cromossomos são duplos, com 2 cromátides. Entretanto, por enquanto, fica uma cromátide atrás da outra. Então tem 2. Mas como fica uma por trás da outra, a impressão que você tem é de que só tem uma. Então, no primeiro momento, você não consegue perceber que são 2. Uma por trás da outra, escondida atrás da outra. Dá a impressão de só ter uma, ou seja, são 2. Entretanto, é uma por cima da outra. A impressão que você tem é de que só vai ter uma cromátide por enquanto. Já já eu vou perceber que são 2 cromátides. Você tem lá, depois do leptóteno, o zigóteno. Moçada, no zigóteno, eu tenho um dos eventos mais importantes de todo o processo de divisão celular, né? Todo o processo de meiose, para ser mais preciso, que é exatamente a sinapse. Alguém briga comigo, Landim, sinapse não é aquele negócio lá do tecido nervoso, do impulso nervoso, no qual o impulso nervoso passa de uma célula para outra? Também. Mas, na verdade, o termo sinapse tem 2 sentidos em biologia. Lá no corpo humano, lá na fisiologia humana, sinapse é a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra. Mas aqui na meiose, sinapse é o pareamento dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo, gente, vai ficar do lado
do seu respectivo par. Isso aqui é importantíssimo. Você coloca o cromossomo do lado do par para depois fazer a separação dos cromossomos homólogos, característica da meiose 1. Sendo que esse pareamento dos cromossomos homólogos acontece através de um complexo proteico chamado de complexo sinaptonêmico, o complexo de sinapse. Claro que esse nome aí não é a coisa mais importante do mundo. O fato é que quando você trabalha lá com o zigóteno, a gente agora tem que os cromossomos estão pareados, né? Carioteca desaparecendo, tracejada. Lembre que os cromossomos são duplos, entretanto, uma cromátide está por cima da outra. E por enquanto a impressão que você tem é de que você só tem uma cromátide. Nesse momento da meiose, a gente vai chamar o par de cromossomos pelo nome de bivalente. B2, que o par tem 2 cromossomos, há uma certa lógica. Também chamada de díade, D2, você vai ter 2 cromossomos no par. Você tem lá leptóteno, zigóteno, paquíteno. Gente, o paquíteno é outra etapa onde acontece muita coisa interessante. No paquíteno, para começar, a gente tem lá a máxima condensação da cromatina formando cromossomos. Aliás, isso aqui é uma diferença em relação à mitose, né? É porque lá na mitose, a máxima condensação da cromatina em cromossomos é na metáfase, né? Na metáfase que os cromossomos estão lá bem condensados, bem visíveis. Mas na meiose 1, já no paquíteno, eu tenho a máxima condensação da cromatina. E uma consequência disso, que quando a cromatina atinge a máxima condensação, passa a ser cromossomo, pela primeira vez nós vamos perceber que os cromossomos, eles estão duplicados. Ou seja, é exatamente aqui, ao nível do paquíteno, que a gente, moçada, vai perceber que cada cromossomo apresenta lá 2 cromátides, que cada cromossomo apresenta 2 cromátides, que eles estão duplicados. Então, cromossomos duplos, carioteca desaparecendo, e, gente, nesse momento da meiose, o par de cromossomos continua se chamando pelo nome de bivalente. Só que ao invés de díade, o nome passa a ser tétrade. Vamos entender a lógica do nome. Aqui o nome é D2, porque em cada par de cromossomos eu tenho 1, 2 cromátides aparentes. Na verdade tem 4. Mas como uma está por cima da outra, tem 2. Mas como uma está por cima da outra, você só tem a impressão de ver uma. Então você tem uma aqui, 2 aqui, díade. Mas agora, tétrade, 4. Tetra, que eu tenho nitidamente 1, 2, 1, 2 em cada, então eu tenho 4 cromátides em cada par, né? Daí o par se chama tétrade. Outra coisa aqui no paquíteno, nós vamos ter o início do fenômeno de crossing over. Apesar de nós termos o início do fenômeno de crossing over, ele ainda não é evidente. Gente, nesse caso, ele ainda não é evidente, não dá para você ver que o crossing over está acontecendo. Ô Landinho, como é que você sabe que ele está acontecendo se não dá para ver? Ah, não dá para ver ele aqui. Mas você sabe que ele começa aqui devido a um fenômeno que acontece na 4ª subetapa, no chamado diplóteno. Gente, no diplóteno, a gente vai pela primeira vez perceber que o crossing over está acontecendo exatamente através da formação dos chamados quiasmas. E o que é que são os quiasmas? Quiasmas são pontos de contato entre os cromossomos que estão fazendo o crossing over. Tudo bem, não deu para entender? Qual a diferença entre crossing over e quiasma? Gente, crossing over é um processo. Crossing over é um processo onde eu pego um cromossomo, pego outro cromossomo, eles se aproximam, eu quebro pedaços e troco. Manda um pedaço de um para o outro, do outro para um, para aumentar a variabilidade genética. Então, o fenômeno de crossing over é esse processo inteiro. Sendo, moçada, que quiasma é um lugar, é um ponto. Quando um cromossomo e outro se aproximam para trocar pedaços, o ponto de contato entre eles se chama quiasma. Eu só consigo ver o quiasma, eu só consigo ver o ponto de contato no diplóteno. Mas para você ter o ponto de contato aqui, isso quer dizer que no paquíteno já começam as enzimas que procedem lá, o mecanismo de crossing over, nessas enzimas já começam a trabalhar, então começa aqui. Mas eu só consigo perceber o ponto de contato, onde você vai ver
vai ter o crossing over, onde vai ter a troca dos pedaços de cromossomos. Aqui é o nível do diplóteno. Qual é a aparência da célula em diplóteno? Ora, célulazinha, gente, em diplóteno, então nós vamos ter os cromossomos estão fazendo crossing over. Como é que eu vejo isso? Porque você vai ter esses pontos de contato. É nesse ponto de contato, quiasma, que nós vamos ter, moçada, o crossing over acontecendo. Então, crossing over é um mecanismo, crossing over é um processo, é aquele processo no qual você vai trocar pedaços, um cromossomo passa um pedaço para o outro e vice-versa. E o quiasma é esse ponto onde isso está acontecendo. O nome quiasma vem lá de X, né? Você vai ter um cromossomo outro, onde eles se encostam, você tem exatamente a forma de uma letra X, carioteca, desaparecendo. A última subetapa, gente, aqui dentro da prófase, vai ser da prófase 1 da meiose, vai ser a diacinese. Na diacinese acontece um evento chamado de terminalização dos quiasmas. Terminalizar os quiasmas não quer dizer terminar os quiasmas. Quer dizer que eles mudam de posição e eles são transferidos para o término do cromossomo. Não deu para entender? Um cromossomo duplo, outro cromossomo duplo, eles se aproximam, o quiasma. Na diacinese, vai um para um lado, um para o outro, e quando eles se deslocam, o quiasma é transferido para a ponta do cromossomo. Estava aqui no meio, os cromossomos se deslocam um pouco, e agora vem para a ponta, para o término. Daí o nome terminalização. Então você vai ter aqui na fase de diacinese, desse jeito, carioteca lá nas últimas, né? Quase completo desaparecimento da carioteca e os quiasmos terminalizados. Se alguém perguntar em que subetapa da prófase 1 acontece o crossing over, ele se estende desde o paquítano, que é quando ele começa, no diplóteno, que é quando eu evidencio os quiasmas, até a diacinese, que é quando eu tenho a terminalização dos quiasmas. Então, o crossing over envolve 3 subetapas da prófase 1. De tudo isso aqui que eu estou comentando, eu tenho alguns nomes que são extremamente importantes para a gente. Então, mesmo você que, sei lá, só quer Enem e sabe que os nomes normalmente não são tão pesados na prova do Enem, não precisa talvez decorar cada subetapa, o nome da subetapa, o que é que acontece. Mas algumas coisas você tem que saber. Por exemplo, o nome sinapse, pareamento dos cromossomos homólogos. É interessante. Crossing over, né, gente? Nem se fala. E o termo quiasmas, né? O ponto de contato entre os cromossomos do crossing. Para o pessoal do vestibular tradicional, chama atenção lá, etapa onde acontece o pareamento dos homólogos, zigóteno. Isso é interessante. Etapa onde eu tenho lá o surgimento dos quiasmas, diplóteno. Talvez as duas sejam as mais interessantes para você saber por causa da sinapse e por causa dos quiasmas. Termina, moçada, a prófase 1. Algumas coisas eu não representei no meu desenho, né? Não representei lá os centríolos, fibras do fuso, fibras do áster, nucleolos desaparecendo, porque para meiose, né, o que eu quero mesmo me preocupar é com o material genético. Terminou a prófase 1, então você vai ter metáfase 1. Só que nessa brincadeira de metáfase 1, né, gente, você tem lá a prometáfase. Lembrem que prometáfase não é uma etapa, ela, por assim dizer, é um evento dentro da metáfase. Ela é o comecinho da metáfase. Eu posso argumentar que a prometáfase 1 vai ser um intervalo entre o completo desaparecimento da carioteca, esse completo desaparecimento da carioteca vai marcar o fim da prófase 1 e, gente, a organização dos cromossomos na placa equatorial, a organização dos cromossomos na placa metafásica, organização dos cromossomos na placa equatorial, nesse caso, moçada, a metáfase propriamente dita. Vou fazer 3 desenhos com vocês, meus desenhos muito feios, mas não estou preocupado com isso não, porque os desenhos das questões são tão feios quanto os meus, se bobear eles são piores. Então, se você conseguir entender as coisas no meu desenho, as questões serão de menos. Opa, 3 desenhos aqui, analisando as etapas, né? Ora,
Se no primeiro desenho tem carioteca, isso aqui vai ser a prófase 1. No último desenho, eu tenho os cromossomos alinhados na placa equatorial e não tem carioteca, isso aqui é metáfase 1. Observe o desenho do meio. Por que o desenho do meio não é mais prófase? Porque não tem mais carioteca. Por que não é metáfase, metáfase de valendo? Porque os cromossomos não estão alinhados na placa equatorial. Então, é exatamente a prometáfase 1. Então, aquele intervalo entre desaparecer a carioteca, então não é mais prófase porque não tem carioteca. E alinhar os cromossomos na placa equatorial não é metáfase porque não está alinhado. Então, isso aqui é a prometáfase. O que é que acontece mesmo na prometáfase? Caramba, um dos eventos mais importantes de todo o processo de divisão celular, que é exatamente a ligação das fibras do fuso aos centrômeros dos cromossomos. Sendo que você vai ligar a fibra do fuso aos centrômeros dos cromossomos através de um complexo proteico chamado de... Alguém lembra do nome feio daquela estrutura que eu descrevi na mitose? Como uma espécie de plug que vai conectar a fibra do fuso ao centrômero? Chama cinetócoro, né? Beleza, nome feio, chato. Vamos ao que interessa. A partir de agora, eu vou fazer esquemas mostrando como era a mitose, como é que vai ser a meiose 1, para a gente poder comparar bem direitinho os dois processos. Então, pega, por exemplo, moçada, que lá na mitose, os cromossomos não estão pareados, né? Então, fica um em cima do outro. O resultado que a gente vai ligar cinetócoro de um lado do centrômero, cinetócoro do outro lado do mesmo centrômero. Fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro lado do mesmo centrômero. Cinetócoro de um lado do centrômero, cinetócoro do outro lado do mesmo centrômero. Fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro lado no mesmo centrômero. Sendo que na meiose 1, a gente vai ter uma diferença, né? Que os cromossomos, eles estão pareados de mãos dadas pelos quiasmas. O que quer dizer que você vai ligar cinetócoro de um lado de um centrômero e cinetócoro do outro lado do outro centrômero. Vai ligar as fibras do fuso de um lado de um centrômero, fibras do fuso do outro lado do outro centrômero. A consequência disso, eu vou ver lá na frente, na anáfase, né? Quando começar aquela brincadeira de cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro, quebra o centrômero na mitose. Puxa para um lado, puxa para o outro, quebra o centrômero, separa as cromátides irmãs. Mas, gente, na meiose 1, se você puxar para um lado e puxar para o outro, quem você vai quebrar é o quiasma. E aí você separa os cromossomos homólogos. Então, quando eu puxar aqui, eu quebro o centrômero, separa as cromátides irmãs. Quando eu puxar aqui, eu quebro o quiasma, separa os cromossomos homólogos. Mas eu me adiantei, isso é só lá na anáfase. Antes disso, nós vamos ter a metáfase. A metáfase 1 é muito parecida com a metáfase da mitose. Eu tenho os cromossomos em máxima condensação na placa equatorial. Só um detalhezinho, né? É que aqui na meiose 1, os cromossomos estão pareados, né? Cada um do lado do seu respectivo par. Então, por exemplo, né? Fazendo a comparação entre mitose e meiose, lá na mitose, cromossomos bem aqui no meio, então você vai ter fibras do fuso ligadas de um lado e do outro, 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 de um mesmo cromossomo. Entretanto, quando a gente trabalha com meiose 1, aí, moçada, é diferente. Então, os cromossomos também na placa equatorial, entretanto, pareados, mãos dadas pelos quiasmas, liga fibra do fuso de um lado de um cromossomo, do outro lado do outro. De um lado do cromossomo, do outro lado do outro cromossomo. Sendo, gente, que no finalzinho da metáfase começa aquela brincadeira de cabo de guerra. Puxa para cá, quebra os quiasmas. Puxa para cá, puxa para lá, quebra os quiasmas, separa os cromossomos homólogos. Mas aí já não é mais metáfase, aí já vai ser anáfase, né? Então, nesse caso, nós vamos ter lá
anáfase 1. Bom, a anáfase da meiose 1, ela vai começar com a contração do fuso. Uma vez que você contrai o fuso, nós vamos ter ruptura dos quiasmas e, com isso, a separação dos cromossomos homólogos. Sendo que quando você faz a separação dos cromossomos homólogos, logo em seguida, a migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Novamente, moçada, eu faço aqui um esquema comparando mitose com meiose 1. Então, nesse caso, lá na mitose, como é que era a mesma brincadeira, hein? A gente vai lá, puxa para um lado, puxa para o outro, quebra o centrômero. Puxa para um lado, puxa para o outro, quebra o centrômero. E nessa brincadeira, a gente separa as cromátides irmãs. Não apenas eu separo as cromátides irmãs, como elas vão migrando. Lembrando que quando você pega cromossomo duplo, puxa para um lado, puxa para o outro, separou as cromátides irmãs em cromossomos filhos, e eles vão migrando para os polos da célula com aquela típica forma de letra V deitada, o vértice do V voltado para os polos da célula, o vértice do V virado para os polos da célula. Ou seja, aqui, moçada, como vai funcionar a anáfase da mitose. Então, os cromossomos em processo de migração. Cada cromossomo aqui, gente, ele é simples, com apenas uma cromátide, com apenas 2 braços. Entretanto, na anáfase 1, contrai o fuso, rompe o quiasma, separa os cromossomos homólogos e eles vão migrando. A aparência da célula em anáfase da meiose 1. Ora, moçada, nesse caso, cada cromossomo continua duplo, tendo 1, 2 cromátides. 1, 2 cromátides. 1, 2 cromátides. 1, 2 cromátides. Com as fibras do fuso puxando os cromossomos homólogos sendo separados para os polos da célula. E, gente, é muito tranquilo nas questões fazer a diferença entre a anáfase da mitose e da meiose 1. Na anáfase da mitose, eu separei as cromátides irmãs. Cada cromossomo filho é simples, contendo apenas 1, 2 braços. Mas na meiose 1, eu separo os cromossomos homólogos. Cada cromossomo homólogo vai permanecer com 2 cromátides e automaticamente 1, 2, 3, 4 bracinhos, separação dos cromossomos homólogos. Durante toda a anáfase, eu tenho a migração dos cromossomos homólogos até que chegamos na telófase. Em relação, gente, à telófase da meiose 1. Ora, telófase começa com a chegada dos cromossomos aos polos da célula, né? Chegada dos cromossomos homólogos aos polos. E aí, a gente vai reverter a prófase. Tudo que a gente fez na prófase, a gente agora vai fazer ao contrário, até que termina a divisão do núcleo, cariocinese. E agora, moçada, nós vamos fazer a citocinese, dividir o citoplasma. Mais uma vez, moçada, a comparação entre mitose e meiose 1, lá na mitose. Gente, os cromossomos chegam simples, então eles começam a descondensar, eles chegam simples aos polos da célula, vão descondensando, carioteca nova de um lado, carioteca nova do outro lado, nucleolo novo de um lado, nucleolo novo do outro, para depois fazer a citocinese. A diferença marcante é que, na meiose 1, os cromossomos chegam aos polos da célula duplicados, cada um deles com 2 cromátides, carioteca nova de um lado, carioteca nova do outro lado, nucleolo novo de um lado, nucleolo novo do outro lado e citocinese separa o citoplasma. Terminou a meiose 1. Terminando a meiose 1, você vai ter um pequeno intervalo chamado intercinese. A intercinese, ela é um intervalo entre meiose 1 e meiose 2. O que é que acontece nesse intervalo entre meiose 1 e meiose 2?
Gente, a célula vai lá descansar um pouquinho, né? Beber uma aguinha, retomar as energias para poder começar de novo, né? Vai lá produzir proteínas para poder fazer a meiose 2, vai poder acumular energia para poder fazer a meiose 2. Então, é um intervalo bem curtinho, nada muito significativo que acontece na intercinese. Entretanto, descanso terminado, meiose 2. Tem lá prófase 2, metáfase 2, comecinho na metáfase, prometáfase. Então, você vai ter metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E alguém assistindo a aula aí deve estar pensando: ô Landim, seu preguiçoso, por que você não está explicando a meiose 2? É porque eu já expliquei 2 vezes, na aula passada e nessa aula. É porque a meiose 2, ela é igual à mitose. Então, quando eu expliquei a mitose na aula passada, a meiose 2 funciona do mesmo jeito. Quando eu falei sobre meiose 1 e mitose, comparando, a mitose, moçada, a meiose 2, ela trabalha do mesmo jeito. Quando eu comparei a meiose 1 com mitose, a meiose 2 funciona do mesmo jeito. Quando eu comparei a meiose 1 com a mitose, a meiose 2 funciona do mesmo jeito. Tudo bem, funciona do mesmo jeito com uma diferença. A metade do número de cromossomos, né? Afinal de contas, a meiose 1 é aquela divisão reducional, e a meiose 1 reducional dividiu o número de cromossomos por 2. Isso quer dizer que a diferença entre a mitose e a meiose 2, o processo é igual. Só que na meiose 2 eu tenho metade do número de cromossomos. Então na mitose é 2N cromossomos, na meiose 2 apenas N. Então na mitose eu tenho 2N cromossomos em cada célula filha, em cada célula que foi produzida. Enquanto, gente, que na meiose 2 eu terei apenas N cromossomos em cada célula filha. O processo é igual. O número de cromossomos, entretanto, é a metade. Muito mais útil do que falar da meiose 2, que é repetir a mitose de novo. Eu digo de novo porque falei da mitose no vídeo passado, falei da mitose hoje. Então, muito mais útil do que isso é montar uma tabela onde eu vou chamar a atenção para as diferenças entre meiose 1, meiose 2 e mitose, etapa por etapa. Cá entre nós, essa tabela aqui, só o filé, essa tabela aqui bem bacana, né, para você resolver questões que diferenciam mitose, meiose 1, meiose 2, sendo que eu não vou colocar nada que você tenha igual nos processos. Chamar a atenção só das diferenças entre meiose 1, meiose 2 e mitose, sendo que como meiose 2 e mitose o processo é basicamente igual, na minha tabela, meiose 2 e mitose ficarão juntos. Primeiramente, em relação à prófase. O que é que tem na prófase da meiose 1, que não tem nem na meiose 2, nem na mitose? Algumas coisas, né? Na meiose 1 nós temos o pareamento dos cromossomos homólogos. Nós temos a sinapse. Não acontece isso na meiose 2. Na meiose 1, gente, nós vamos ter o crossing over e automaticamente nós vamos ter os quiasmas. Não acontece isso nem em meiose 2, nem em mitose. Você tem prófase, você tem metáfase, né? Na metáfase da meiose 1, os cromossomos estão pareados na placa equatorial. Então, cada um deles do lado do seu respectivo par, mãos dadas pelos quiasmas. Enquanto que na meiose 2 e na mitose, os cromossomos não estão pareados na placa equatorial. Nesse caso, gente, um em cima do outro. Em relação, moçada, à fase de anáfase. Lá na anáfase da meiose 1, a gente vai ter ruptura de quiasmas. Aquela história novamente chamando a atenção, fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro, puxa para um lado, puxa para o outro lado, quebra aqui no meio, e com isso separa cromossomos homólogos.
Mas, gente, na meiose 2 e na mitose, nós vamos ter a ruptura de centrômeros. De novo, aquela história. Liga fibra do fuso de um lado e do outro do mesmo centrômero. De um lado e do outro do mesmo centrômero. Puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Então você vai separar as cromátides irmãs. Última etapa, né, gente, para poder fazer a diferença, telófase, né? O que é que eu posso ver em termos de diferença de telófase? Nesse caso, na meiose 1, eu terei cromossomos duplos nos polos da célula. Ou seja, cromossomos duplicados. Cromossomos duplicados nos polos da célula, para a gente já terminar e fazer a citocinese. Entretanto, na meiose 2 e na mitose, eu tenho cromossomos simples nos polos da célula. Nesse caso, moçadinha, a gente vai ter cromossomos com apenas uma cromátide, carioteca nova, para você depois somente dividir o citoplasma. Alguém briga comigo? Com razão. Landir, como é que eu vou fazer a diferença entre meiose 2 e mitose se o processo é igual? Pelo número de cromossomos. Na mitose, as células filhas vão apresentar 2N cromossomos, enquanto que na meiose 2, as células filhas vão apresentar somente N cromossomos. Daí que está um exercício para vocês pensarem comigo. Isso aqui é mitose ou é meiose 2? Ora, primeiro vamos ver qual é o número de cromossomos 2N que você tem na célula originalmente. Ora, originalmente na célula você teria um cromossomo, 2, 3, 4. Então a célula original, ela tem 4 cromossomos. Então, por exemplo, se for mitose, cada uma das células filhas vai ter que ter 4 cromossomos também. Que nem aqui, né? A gente vai produzir uma célula filha, uma célula filha. Nessa célula filha, 1, 2, 3, 4. Nessa célula filha, 1, 2, 3, 4. Então, cada célula filha com 4 cromossomos, mitose. Entretanto, nesse esquema, cada célula filha, uma célula filha, 2 células filhas, essa aqui tem 2 cromossomos, essa aqui tem 2 cromossomos. Então, quando você tem 4 cromossomos em cada célula filha, mitose. Como você tem 1, 2, 1, 2, quando você tem aqui na brincadeira 2 cromossomos em cada célula filha, trata-se de meiose 2. Então a diferença é o número de cromossomos. Na mitose, 2N, que no nosso exemplo é 4. Na meiose 2, apenas N, nesse caso, 2 cromossomos. 2 aqui em cada célula filha girada, mostrando que nesse desenho que eu tinha colocado, particularmente, se trata de meiose 2 e não de mitose.